O assunto de hoje é MVC. Eu vou começar esse vídeo explicando a teoria de MVC e depois eu vou mostrar um exemplo prático utilizando um framework que eu criei para esta aula. MVC significa Model View Controller. Então nós teremos três componentes de um aplicativo. Nós teremos o componente do model, que eu vou fazer aqui com as minhas habilidades artísticas. M, aqui é o model. Nós vamos ter também um outro elemento chamado view e nós vamos ter um outro elemento chamado controller. E como que nós vamos dividir então essa nossa aplicação? Nós vamos ter cada uma dessas peças executando uma função específica. O model vai ser o nosso modelo de dados, vai ser o que vai guardar a informação e cuidar dessa informação para nós. Então, o nosso model ele vai ser intimamente ligado com um banco de dados. Então, eu vou fazer uma caixinha aqui que vai ser o nosso banco de dados. Então, esse model ele geralmente está ligado ao banco de dados, não necessariamente um banco de dados como a gente imagina, MySQL, alguma coisa assim, mas algum tipo de forma de armazenamento de dados. E nós podemos ter inúmeros models, então nós podemos, por exemplo, ter um model chamado... Isso aqui eu vou usar o textinho aqui. Podemos ter um model pessoa, por exemplo, um model telefone, um model, sei lá, reserva, se fosse um aplicativo de um hotel, por exemplo. Então o model vai armazenar, nós vamos ter um model pessoa, que vai armazenar os dados da pessoa, um model telefone, que vai armazenar um número de telefone, tipo do telefone, reserva, que vai ter o número do quarto. Nós podemos ter models, então, para todas as informações que nós vamos armazenar nessa aplicação. Ok, então o model é isso aí, ele armazena as informações. View é o que vai apresentar essas informações. Então a view vai ser, por exemplo, aquela janelinha bonita lá no navegador que vai ter ali a listinha das pessoas ou qualquer coisa do tipo, vai ter aqui uma navegação, tá? Então view é isso aí, view é a apresentação. Então nós temos agora os dados e nós temos uma coisa que vai mostrar esses dados na tela para o usuário. E nós precisamos ter alguma coisa que vai grudar isso aqui nisso aqui. Porque para fazer MVC direito, o certo é a view não conhecer o model, ou conhecer o mínimo possível do model. Então quem vai cuidar de ligar uma coisa na outra vai ser o nosso controller. Então o controller vai ser responsável por obter informações do model e transmitir essas informações para que sejam apresentadas na view. Então o nosso controller vai fazer alguma coisa tipo assim, ele vai pedir para o model, me passe todas as reservas para o dia de hoje. Então o controller vai, por exemplo, fazer essa requisição para o model, que vai buscar lá no banco de dados. Então essas reservas do dia de hoje vão vir aqui para o controller vai formatar elas, vai filtrar, vai ordenar e vai mandar para a view, e a view vai cuidar da apresentação disso na tela. Bom, essa acredito que seja a explicação mais simples e prática que eu possa dar de MVC, não tem muito mais que isso, é uma coisa bem básica. O mais complicado, digamos, que nem é tão complicado assim, é como que a gente implementa isso na prática. E para mostrar isso na prática, eu criei um framework, é um mini framework que eu fiz só para mostrar isso para vocês. E eu vou disponibilizar o código dele, tá no GitHub lá, é só pegar. Vou explicar para vocês então utilizando esse framework. Existem N frameworks que implementam MVC, eu acredito que todos eles implementem MVC. E para não endossar um framework específico, eu inventei um aqui só para mostrar para vocês. Bom, então ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma pasta para controllers e eu tenho aqui uma pasta para views. Nesse framework eu não criei uma camada de model, porque eu precisaria criar a integração com o banco de dados e se tornaria um pouco complexo para o exemplo que eu quero dar para vocês.
Como funciona então? Eu defini lá no meu Apache que essa pasta public aqui é a pasta raiz do site e ela tem aqui uma pasta, um arquivo index que inclui a minha aplicação e tudo que esse index faz é chamar a função run num singleton aqui de application que vai cuidar de rodar essa minha aplicação. Esse index aqui vai ser responsável por pegar o que tem na URL, fazer o parse ali da URL e chamar o controller específico. A URL vai ser o nome do controller barra a ação, que vai ser aqui já com o método da requisição. Então, se eu chamar ali barra index.php barra welcome barra index, vai ser chamada essa função aqui do meu controller. Então, aqui eu tenho o controller. Isso aqui depende do framework. Cada framework utiliza uma forma diferente de implementação, mas quase sempre é uma classe que vai herdar um controller base, como é aqui. Aqui eu estou então pegando aqui algumas variáveis do ambiente, só para mostrar alguma coisa dinâmica na tela, e eu vou renderizar aqui uma view, que vai ser a view welcome/index. Essa view está aqui em views welcome index. E a view nada mais é do que um arquivo PHP com HTML, eu coloquei um pouquinho de CSS aqui para ficar bonito. E aqui eu tenho disponíveis para mim aqueles dados que eu passei do meu controller. Não tem model aqui definido, mas a única diferença é que eu estaria aqui chamando algumas funções de alguma classe, que seria o meu model, e passando o resultado disso para a minha view. No caso aqui eu usei então a própria configuração da aplicação como um model temporário só para ter algo para mostrar na tela. O resultado disso, então, nós temos aqui essa telinha de boas-vindas do framework que eu fiz, e aqui eu tenho aquelas coisinhas que eu peguei lá da configuração. Então, o controller padrão é o controller welcome e a ação padrão é index. Se eu colocar aqui barra index.php barra welcome barra index, eu terei o mesmo resultado. Se eu chamar só welcome, também o mesmo resultado, porque index é sempre a ação padrão. Vamos implementar aqui então uma ação nova no controller, só para vocês verem como funciona. Vou chamar de getTest e vamos retornar aqui uma view que vai estar em welcome/test e eu vou passar aqui um nome que vai vir do get. Aqui então eu vou criar um arquivo test.php, vou copiar esse index e aqui a gente só vai botar um título, vamos mostrar aqui o nome e é isso aí, vamos testar. Barra teste e o nome vai ser tables. Então, acabamos de criar mais um controller e uma view.